Olá, esse vídeo é para você que quer saber um pouquinho mais sobre a otoplastia, que é a cirurgia para a correção das orelhas em abano, que também são conhecidas como orelhas proeminentes. As orelhas proeminentes começam a aparecer logo na infância. Elas são uma característica constitucional da formação do rosto, elas têm um fundo genético. Ter orelhas proeminentes não significa nenhum problema funcional. A questão aqui é apenas estética. Porém, ela começa a ter alguma preocupação assim que começam alguns casos de bullying na idade escolar. Bom, por isso que é muito comum alguns pais nos procurarem com crianças que já estão passando por algum episódio de bullying na escola por causa das orelhas proeminentes. Então, nesse caso, o médico irá avaliar, né, de acordo com a idade dessa criança, se já há indicação de fazer a cirurgia. Bom, então, primeiro vamos olhar aqui este modelo para falar um pouco sobre a anatomia da orelha e também quais são as principais alterações que quem tem orelhas proeminentes apresenta. Bom, então falando aqui da anatomia da orelha normal, né, nós temos essa voltinha de fora se chama hélix. A volta de dentro, essa daqui se chama antihélix. Aqui a gente tem a concha, essa parte funda, né, mais côncava, então a concha. Essa bolinha da orelha aqui anterior é o tragus. E esse daqui é o lóbulo da orelha, onde a gente pendura o brinco. Então eu falei um pouquinho dessa introdução, porque nas pessoas que têm orelhas proeminentes, algumas coisas mudam nessa anatomia. Essa região da antihélix costuma estar apagada. Então, o que acontece? Essa voltinha aqui não é tão bem definida. A orelha costuma ficar assim, né? Essa dobrinha não é tão bem definida, ela fica mais apagada. Muitas vezes também essa região da concha pode estar aumentada. Então o paciente tem a cartilagem conchal mais aumentada. Outra alteração, talvez a mais comum, é o aumento deste ângulo aqui entre a orelha e a cabeça. Então, o que a gente observa em pacientes que têm uma orelha proeminente é que esse ângulo é mais aberto. Parece que a orelha se torna mais afastada da cabeça. Então, olhando de frente, a orelha se torna mais visível. Em muitos casos, não é porque a orelha é grande, não. Simplesmente esse ângulo aqui é mais aberto. Então, olhando de frente, essa orelha se torna visível. O tamanho dela é normal. A única coisa é o ângulo dela que está mais projetado. Doutor, então onde fica a cicatriz de uma otoplastia? Bom, a otoplastia é uma cirurgia muito boa de fazer cicatriz porque ela já vai ficar naturalmente escondida atrás da orelha. Então, geralmente a cicatriz ela tem que vir, né? Geralmente ela vem daqui até aqui essa parte de baixo. A gente faz um fuso de pele, tira essa pelezinha e por meio dessa cicatriz a gente consegue acessar todas as partes que a gente tem que corrigir dessa orelha. O que acontece também é que muitas vezes não é só essa parte de cima da orelha que se encontra mais aberta, o lóbulo também, né? Se olha de frente, algumas pessoas têm o lóbulo também para fora. Aí a cicatrizinha ela tem que se estender um pouquinho mais até aqui no lóbulo, tá? Para esse lóbulo poder grudar aqui atrás, né, nessa região posterior aqui da cabeça. Então, né, o tamanho da cicatriz vai determinar o quanto que essa orelha está aberta ou não, mas ela é uma cicatriz que costuma ficar muito bem escondidinha, depois ela fica, né, uma linha aqui atrás da orelha, tá? É uma cicatriz muito tranquila de ser feita. Bom, então como vocês podem ver aqui nessa foto, aqui a gente está vendo a orelha por trás, né? A gente faz essa incisão, expõe essa parte clarinha aqui, é a cartilagem da orelha, e essas linhas pretas são os pontinhos que a gente dá. Qual a função desses pontos? Como a gente vê aqui, ó, né? Também aqui como se fosse um corte, uma visão de corte da orelha, é criar essas voltinhas aqui,
que é aquela voltinha da anti-hélix que não existia. Então a gente dá essa série de pontos atrás da orelha para criar aquele relevo, né, de uma orelha normal. Aqui também é outro passo da cirurgia, né? Então, como se a gente cortasse aqui essa visão, visse a orelha de cima, além daqueles pontinhos para fazer as dobrinhas, a gente tem que dar um ponto na concha e na cabeça, né? Para a orelha grudar na cabeça. Então, ela estava aqui com aquele ângulo aumentado, né? Voltada para fora, em abano, como se diz. E aí a gente dá esse pontinho e ela gruda aqui no osso novamente. Otoplastia é uma cirurgia que pode ser feita com anestesia local ou sob anestesia local e sedação para um maior conforto. É uma cirurgia que tem uma duração média entre 1h30 e 2 horas e o paciente pode ir para casa logo após o procedimento ou após a recuperação da anestesia. Doutor, e como são os cuidados pós-operatórios dessa cirurgia? Inicialmente, o paciente terá que usar uma faixa, como essa que vocês estão vendo na tela. Essa faixa ela tem algumas funções. Ela protege a orelha, ela faz com que a orelha cole na posição desejada, né, que a gente deixou na cirurgia, e principalmente essa faixa vai evitar com que a orelha dobre quando o paciente for deitar na cama, porque como essa cirurgia é baseada em pontos atrás da orelha, a gente quer evitar justamente que ela faça isso, arrebente os pontos e volte a ser o que era.